Boa tarde, povo. Vamos concluir o estudo dos sólidos com a esfera. Então, a esfera tem uma forma reconhecida. A Terra é aproximadamente esférica. E o que é que caracteriza a esfera? O que caracteriza a esfera é o facto dela ter um centro e um raio. E depois todos os pontos que estejam a uma distância inferior ou igual ao raio pertencem à esfera. Portanto, dado uma distância e um centro, todos os pontos cuja distância é esse centro sejam menores ou iguais, portanto, todos os pontos P, tal que a distância de P a O seja inferior ou igual a R, são pontos da esfera. Isto vai ser utilizado no próximo ano, terceiro ano, para definir analiticamente a calote esférica, a superfície esférica e a esfera. De qualquer forma, esta é a ideia da esfera. Ora bem, isto está aqui, imagens bonitinhas no início da página 213 e a definição rigorosa no meio da página 213. Nós podemos pensar na esfera como um sólido de revolução. Na verdade, isto aqui é um meio disco, é metade de um círculo a girar em torno de um eixo, este movimento, e conforme isto gira, conforme se faz este movimento, este sólido torna-se um sólido de revolução. É a revolução, a volta, esta revolução deste semicírculo em torno de um eixo que gera a esfera. Portanto, duas formas diferentes de pensar a esfera. Pensá-la como todos os pontos cuja distância ao centro é inferior ou igual a R, ou então o resultado da rotação de um semicírculo em torno de um eixo. E já começam aqui a aparecer os elementos que vão agora caracterizar a esfera. Os elementos que vão caracterizar a esfera são, por um lado, os polos. Se nós considerarmos um eixo, são dois pontos que estão aqui à distância de um diâmetro, dois raios, e perpendicular a esta linha que se vai chamar equador. Portanto, aqui, tudo aquilo que vocês aprenderam em geografia continua verdadeiro, continua correto. Vocês viram em geografia que estas linhas aqui, estas secções, se eu fizer aqui uma secção, por um plano, Está um nojo. Ok, vocês têm que imaginar aqui um corte, secção significa corte, um corte por aqui, isto gera aquilo a que vocês chamaram um paralelo. Não é? Isto que vocês chamaram linhas, planos paralelos a este, que chamaram este o maior círculo possível, chama-se círculo máximo da esfera, este aqui chama-se círculo, e este que aqui está é uma secção da esfera. A linha que está aqui, a linha que está à volta deste círculo de raio, um raio mais pequeno, não é? Este raio aqui é mais pequeno que o raio da esfera. Esta linha que aqui está chamava-se paralelo. Não é? No caso do Brasil, teria aqui um paralelos no sul, porque isto depois dividia-se a esfera a meio e tínhamos duas calotes, norte e superior, norte e sul inferior. Então,
estas secções, pode-se fazer outro tipo de secções. Qualquer plano que seja secante à esfera determina uma secção, e esta secção é sempre, todas as secções por planos dão sempre círculos. Está aqui um exercício, um exemplo. Exemplo 6. Vou fazer aqui um pouco de cálculos utilizando este conceito de secção. Foi o primeiro secção. A maneira português de Portugal, nós colocamos um C antes deste segundo C, pronunciamos secção, para separar de sessão, não é? Sessão é uma sessão, é um período. Secção é um corte. Seccionar. Seccionar é cortar. Então, suponha que um plano interseta uma esfera a 5 cm do seu centro. Portanto, temos o centro da esfera a 5 cm. Temos aqui um plano que corta a esfera. Então, isto é a esfera. Ela ficou tão bonitinha, esta está a ficar tão feia. Está a melhorar isto. Então, aqui a 5 cm, nós temos um corte. E formar aqui uma secção a 5 cm de altura em relação ao centro. Então, continuando a ler, supondo que um plano interseta uma esfera a 5 cm do centro e determina nela, esta secção aqui, é então um círculo de raio 12. Determina aqui um círculo de raio 12. Então temos dados 12, 5. Claro, a esfera tem esta continuação aqui para baixo, embora não seja necessário desenhar. E a pergunta é: encontre o raio desta esfera. Ora bem, se este plano aqui corta a 5 cm, determinando aqui um raio de 12, temos aqui um ângulo reto. E agora o Teorema de Pitágoras permite resolver o problema, porque o raio da esfera está aqui. Estão a ver, o raio está aqui, mas também está aqui. Este ponto que aqui está também está em cima da superfície esférica. Portanto, a distância dele para o centro é exatamente um raio. Então, se é exatamente um raio, pelo Teorema de Pitágoras, sai que raio ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, 144 mais 25, r ao quadrado igual a 169, e eu creio que é 13, não é? Isto acho que é 13. 3 vezes 3, 130, 160, 169, exato. Raiz 169, 13, isto é um exemplo rápido desta. Suponha que um plano interseta uma esfera a 5 cm do seu centro e determina um raio de secção de 12, Teorema de Pitágoras, raio igual a 13. Então, aproveitando aqui este boneco, vou eliminar isto aqui, esta informação não é relevante. Então, quais são os elementos
Quais são os elementos de interesse numa esfera? Certamente o centro, certamente o raio, certamente o centro, certamente o raio. Se eu considerar um círculo máximo, definir isto como equador, isto chama-se equador, círculo de raio máximo, uma secção de raio máximo, equador, perpendicular temos o eixo, perpendicular passando pelo centro temos este eixo, este eixo determina dois polos, polo. Já dissemos que esta circunferência de raio máximo, nesta secção que também ela própria tem raio máximo, chama-se equador. Os elementos, estas secções de cima paralelas, estes planos têm que ser paralelos, como viram em geografia, chama-se paralelos. E passando pelos polos, vocês têm, passando pelos polos, têm umas circunferências de raio máximo. Estas circunferências de raio máximo, portanto, elas próprias podiam ser vistas como equadores, mas não, como estão a passar pelos polos, não têm o nome de equadores, embora sejam do mesmo tamanho. Estas circunferências de raio máximo chamam-se meridianos. Recordem o que viram na geografia. São os elementos principais que vocês têm que detectar rapidamente quando estão a trabalhar com uma esfera. O centro, o raio, o equador, os paralelos, os meridianos e os polos. Portanto, devem ter aprendido geografia e estão aqui a rever a mesma nomenclatura. Bom, perguntas. Quanto é que vale o volume da esfera? Quanto é que vale o volume da esfera? Depende do raio, porque é, na verdade, a única medida que está aqui que determina, da mesma maneira que a circunferência, o seu perímetro dependia do raio, o círculo, a sua área dependia do raio, o volume da esfera também só depende do raio. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Está aqui um exemplo. Exemplo 7. Exemplo 7. Quantos litros de gás contém um reservatório industrial de formato esférico com um raio interior medindo 2 metros? Então, se o raio interior mede 2 metros, o volume de gás é 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, 4/3 de π vezes 8, ou seja, 4 vezes 8, 32, π/3 metros cúbicos. Uma vez que o raio era de 2 metros, contra 32/3π metros cúbicos. O π não vale a pena estar a fazer conta, porque colocando numa máquina 314 daria o resultado. A pergunta que se pode fazer agora é: então, e se isto, por exemplo, for uma bola ou um reservatório, outra coisa, estamos também interessados em saber quanto material temos que utilizar para cobrir este objeto, ou para fazer este objeto. Se isto for, por exemplo, uma bola, temos que saber quanto couro é que é preciso gastar para fazer esta bola de raio R. Então, qual é a área da esfera? A área da esfera, a área da superfície esférica, para sermos mais exatos, a esfera é o objeto tridimensional cheio, não é? E o que está a cobrir chama-se superfície esférica. Qual é a área da superfície esférica? 4πr ao quadrado. Direi assim, então essas fórmulas não é preciso decorar? Olha,
é das poucas exceções. Realmente é bastante difícil, só com integração, portanto, só com quando vocês fazem um curso superior e fazem as disciplinas de cálculo, é que se consegue deduzir estas duas fórmulas. Portanto, são daquelas fórmulas que têm que fazer parte, de alguma maneira, do vosso portfólio de fórmulas. São as primeiras fórmulas e únicas de todo este capítulo 9. Ah, mas e o cone, professor? O cone é 1/3 do volume do cilindro. E o volume do cilindro é base vezes a altura. E a base? A base é πr ao quadrado, porque a base é um círculo. Portanto, na verdade, o cone não era preciso decorar. Era 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Portanto, não era necessário estar realmente a decorar a fórmula do cone. Aqui sim, volume 4/3 de πr ao cubo e a área 4πr ao quadrado. São as duas fórmulas. A fórmula para o volume e a fórmula para a área que cobre a superfície, que definida pela superfície esférica. Vale a pena fazer exercícios? Há um exercício muito divertido, que é a casquinha de sorvete que eu coloquei na lista. Isto, sei lá, qual é a área? Dá aqui um exemplo. Exemplo 8. Aplicação para isto. Uma indústria recebeu uma encomenda para a confecção de 5.000 bolinhas de ping-pong. O plástico usado na confecção das bolinhas custa R$5 o metro quadrado. Se o diâmetro da bolinha é 3 cm, qual é o custo mínimo da indústria com o material para essa encomenda? Beleza. Então, vamos determinar quanto plástico é que cada bolinha precisa. Como o diâmetro é 3, o raio é 1,5. Portanto, vai ser 4 vezes π vezes 1,5 ao quadrado. E o total vai ser 5.000 vezes isto. 5.000 vezes 4 vezes π vezes 1,5 ao quadrado. Isto dá aproximadamente, utilizando uma máquina, isto dá aproximadamente, portanto, 5.000 vezes 4 vezes π vezes 1,5 vezes 1,5. Ok? 141.371. 141.371. Este o total de plástico, aproximadamente 141.372 centímetros quadrados. Qual é a relação? A relação é 10.000 centímetros quadrados, porque é 100 vezes 100. Recordem que 1 metro tem 100 centímetros por 100 centímetros, portanto aqui são 10.000 centímetros quadrados. Então 10.000 centímetros quadrados é 1 metro. Então, se eu fizer a regra do 3 para isto, vou ter que dividir, na verdade, por 10.000. A vírgula avança 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então vão ser gastos aproximadamente 14,1372 metros quadrados. Metros quadrados de plástico. Como cada um custava R$5, é só multiplicar isto por 5 e ficamos com 706, 70, aliás, 70,7, aproximadamente 70,7 reais de custo para a confecção custo de plástico para fazer as 5.000 bolas de ping-pong. Quanto tempo temos? Temos mais um pouco. Partes da esfera. Agora, como aplicação, isto aqui é meramente lógica. Vamos ver o fuso e a cunha, que são aplicações muito simples para
para o que vimos até agora. Então, até agora nós descobrimos como é que calculamos o volume e descobrimos como é que calculamos a área. Então, o fuso esférico difícil de desenhar. Sempre é engraçado desenhar isto. A técnica é esta. E eu sempre desrespeito a técnica. E sempre que desrespeito a técnica, ferro. Então, o fuso. O fuso é uma fita aqui entre polos. Entre polos, este pedacinho aqui. Ora bem, como é que eu determino este fuso? Logicamente, este fuso depende deste ângulo. Este ponto aqui e este determinam um ângulo. Estes dois pontos, este aqui e este aqui, determinam um ângulo alfa. Quanto maior for este ângulo, mais largo é o fuso. Então, a pergunta é, quanto é que mede, em centímetros, ou metros, ou é unidade quadrada, não é? Porque isto é uma coisa de cobertura. O fuso é uma tirinha um pedacinho de... Um pedaço, pode ser maior ou mais pequeno, da superfície esférica. Não estamos a falar da esfera como maciça, estamos a falar da superfície esférica. Qual é que é o tamanho deste fuso? Que logicamente que depende de alfa e basta aplicar a lógica. 4πr ao quadrado está para 360 graus, assim como esta área do fuso está para alfa. Regra do 3. Então, aplicando a regra do 3, ficamos a saber a quantidade, a área que está aqui no fuso esférico. Não tem nada que saber, simplesmente utilizar a lógica. Logicamente, se o alfa estiver em graus, é com 360 graus. Se o alfa estiver em radianos, em vez de 360 graus, será 2π. Se o alfa estiver dado em radianos, e de qualquer maneira a regra do 3 vale da mesma maneira. A área do fuso depende do ângulo alfa e pela regra do 3. Isto é a área total da superfície esférica. Se fossem 360 graus, a área do fuso será alfa. Os exercícios são todos muito simples. Calcular a área do fuso abaixo. Por exemplo, um fuso de 45 graus. Alfa igual a 45 graus. Alfa igual a 45 graus. É dividir por 360 dividido por 2 dá 180, dividido por 4 dá 90, dividido por 8 dá 45. Portanto, o fuso de 45 graus vai ter uma área de fuso que é 1/8 disto aqui. Ou seja, A sobre 8, ou seja, 4πr ao quadrado sobre 8, ou seja, πr ao quadrado sobre 2. E não você dizer, eu não gosto de fazer assim. Tá bom. Não gosto de fazer assim. Substitui aqui por 45. Este vezes este, fica 360 área do fuso igual a 4π vezes 45. Este passa para este lado. Área do fuso igual a 4 vezes 45, que dá 180. 180π. Alguém se esqueceu aqui de um r ao quadrado? Fui eu. Falta aqui um r ao quadrado. 4πr ao quadrado vezes 45. Portanto, 4 vezes 45, 180. πr ao quadrado sobre 360. Agora, divido por 180 em cima e em baixo. 180 em cima fica πr ao quadrado e em baixo fica 2. 4πr ao quadrado sobre 2 é a medida de um fuso que tenha uma amplitude de
um ângulo ao centro de amplitude de 45 graus. Claro que se nós soubéssemos o raio, no caso aqui do exercício, o exemplo que está aqui na página 9, o raio é 10, portanto daria π vezes 100 sobre 2, portanto 50π. E para fechar, a cunha. O que é a cunha? A cunha é isto, mas em maciço, não é? É isto que aqui está, semelhante ao fuso, só que agora é maciço. A cunha é isto assim. Uma cunha, não é? Todos vocês estão habituados a ver cunhas. Ou seja, em vez de ser a superfície, agora estamos a falar realmente de um pedaço de esfera. Dirão vocês, então como é que se calcula, neste caso, o volume da cunha? Onde está aqui a área, vamos substituir pelo volume. 4/3 de πr ao cubo. Isto é o volume da cunha. Então, neste caso, substituir por alfa, para deixar a fórmula bonitinha. Isto é alfa graus. Mesma coisa, se a cunha tiver uma amplitude de alfa graus, 4πr ao cubo, 360 graus, volume da cunha igual a... 4πr ao cubo está para 360 graus, ou seja, a esfera toda, tal como o volume da cunha está para alfa graus. E depois estão os exercícios. Na lista de exercícios está um exercício bonitinho para acabar. Fecha a lista de exercícios com uma cunha. É o exercício 79, que é de um vestibular. Uma cunha é uma fatia de melancia, não é? Ou seja, a cunha natural que estão habituados a ver na vossa vida cotidiana é quando os vossos pais, ou vocês mesmos, pegam numa faca e cortam meia melancia, e quando cortam meia melancia, depois fazem uma cunha, têm uma cunha de melancia. Logicamente, quanto maior for a amplitude que vocês derem ao ângulo, maior é a fatia de melancia que obtêm. Isto é tudo lógico. E eu vou deixar por aqui. Vou deixar o exemplo 10 para vocês fazerem. Calcular o volume da área total de uma cunha representada na figura. Tá bom, faço eu. Exemplo 10. Como está em radianos, achei engraçado. Exemplo. Então temos uma cunha com π sobre 3 radianos, 60 graus, não é? π sobre 3 radianos. Esta cunha tem uma amplitude de π sobre 3 radianos e o raio é 12 centímetros. Então, vamos determinar o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de π 12 ao cubo. Isto é o volume da esfera. E agora, vamos saber o volume da cunha. Então, 4/3 de π 12 ao cubo está para 2π, 360 graus, tal como o volume da cunha está para π sobre 3, 60 graus. Exemplo 10. E agora é aquela coisa, não façam aquilo que eu fiz. Podemos cortar para aqui muita coisa. Ou podemos cortar para aqui algumas coisas. Mas vamos lá fazer sem cortes. Este vezes este, 2πVC, é igual a 4/3 de π 12 ao cubo vezes π sobre 3. Vamos dividir por isto para este lado. VC é igual a 4/3 vezes 12. Fica 4 vezes 12. Fica 4 nonos, não é? 3, 3, 9. 4/3 de 12 ao cubo vezes π ao quadrado sobre 2π. O π ao quadrado, aqui um π em baixo, aqui estão 2π's, cortam 1. E este 2 posso dividir em cima e em baixo por 2, portanto fica 2 nonos
de 12 ao cubo vezes π. Isto pode simplificar. Aqui é 12 vezes 12 vezes 12, não é? 12 vezes 12 vezes 12 e em baixo está 3 vezes 3. Isto aqui divide, fica 4. Aqui divide, fica 4. Portanto, 4, 4, 12. Portanto, isto é 4, 4, 12. Ou seja, 2 vezes 4 vezes 4 vezes 12 vezes π. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 12. 32 vezes 12. 4, 8, 3. 384 π. Portanto, o volume da cunha são... Isto estava em centímetros. Portanto, 384 π centímetros cúbicos. Alguém se enganou aqui? Ah, tá. Volume 300, está correto. 384 π centímetros cúbicos. E a área? A área era a mesma coisa, só que em vez de utilizar o volume, utilizaríamos a área da superfície esférica, não é? Em vez de... Isto é o volume, a área aqui, em vez de 4πr ao cubo, seria 4πr ao quadrado. Isto ficava muito mais fácil. Ficava aqui 2, que em vez de ser o volume era a área do fuso. Então a área do fuso era 2π a área do fuso. Aqui em vez disto seria outra coisa. Seria este vezes este, portanto 4π 12 ao quadrado vezes π sobre 3. Olha, isto pode-se dividir por π, já vimos que os π's cortam. Divido por 2. O 2 passa para este lado, divide este 4, dá 2 vezes 12 ao quadrado vezes π sobre 3. Aqui um 3 dá para dividir ali pelo um 12, porque é 12 vezes 12. 2 vezes 4 vezes 12 π. 2 vezes 4... 2 vezes 4... Alguém se enganou. Ah, ok. Não estou a calcular a área do fuso. Beleza. 2 vezes 4... 8. 8 vezes 12... 16... 96 π. Então acabei de determinar a área do fuso. A área da cunha. A área do fuso está aqui. A área da cunha. A área da cunha é igual à área do fuso mais... A cunha tem as duas metades, não é? A cunha depois tem estas metades aqui. Uma metade de um lado, outra metade do outro. Portanto, tem um círculo máximo. Mais a área do círculo máximo. E a área do círculo máximo é πr ao quadrado. Portanto, 96 π mais π vezes 12 ao quadrado. A área, não é? O raio aqui é 12. Portanto, esta superfície, não é? A parte vermelhinha da fatia da melancia. Vocês têm uma parte vermelhinha de um lado, tem outra parte vermelhinha do outro, e as duas metades completas fariam um círculo central. Um círculo máximo. E por isso, faltando aqui, 96π mais 144π, ou seja,
10,240 π. Então a área da cunha, a área do fuso, 96 π, mais as duas metades da cunha, e temos 240 π. E é só. E fechamos aqui este capítulo de geometria sólida, sólidos. Ficou por lecionar no segundo ano. Combinatória. Números fatoriais, combinatória, arranjos, permutações. E isso, portanto, vai ser transferido para o terceiro ano. Espero que fiquem bem, estudem e voltamos a encontrar-nos mais tarde, provavelmente, quando as pandemias desaparecerem e os seres humanos já nunca mais morram, a morte esteja finalmente afastada da realidade humana. Estamos a brincar, mas parece que há gente que leva isto a sério. Fiquem bem.